Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai começar a nossa próxima aula de bioquímica e hoje a gente vai conversar sobre o núcleo da célula, aquela organela enorme, a maior organela da célula quando ela não está em divisão. Como vocês sabem, o núcleo ele é uma organela presente nos seres eucariontes. Mas assim, não necessariamente ele vai ter um único núcleo. Por exemplo, as nossas células musculares, ela possui vários núcleos. Por que isso ocorre? As células musculares, elas são um formato de várias células e aí elas se juntam. E como cada uma das células tem um núcleo, ela vai acabar virando uma única célula cheia de núcleos. E a gente tem exemplos também no nosso corpo das hemácias. As hemácias, elas são anucleadas, então elas não têm núcleo. Mas isso acontece por causa de um processo de maturação dessas células. Quando elas são jovens, elas estão na medula óssea, elas possuem núcleo. Assim que elas se maturam e vão entrar na corrente sanguínea, elas perdem o núcleo e aí elas entram. As funções do núcleo são, primeira delas, abrigar o nosso material genético. Então, o nosso DNA vai estar lá fechadinho, escondidinho dentro do núcleo. Segunda função é que ele faz o controle do metabolismo celular. E a terceira é que nele acontece a síntese de ácidos nucleicos. Então, ácidos nucleicos, DNA, RNA, e também a síntese de ribossomos, já que o ribossomo ele é constituído por RNA também. E para começar falando do núcleo, a gente vai falar da carioteca. O que é a carioteca? Carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo da célula. Então a função dele vai ser revestir, né, o núcleo, e ele que vai controlar quem entra e quem sai do núcleo. Essa membrana ela é constituída de fosfolipídios e proteínas, então ela é uma camada lipoproteica. E nessa camada eu também vou ter a presença de poros. Esses poros que são os responsáveis pela entrada e saída de moléculas dentro do núcleo e fora do núcleo. Além disso, essa membrana vai também começar a constituir o retículo endoplasmático rugoso. Vocês lembram que o retículo endoplasmático rugoso é colado com o núcleo? Então ali na membrana também vai ter partes do retículo. O interessante desses poros da membrana celular, ele precisa de uma sequência sinal. Então, por exemplo, é como se você mostrasse um cartão ou um passaporte que é formado de uma sequência específica de aminoácidos e dependendo você vai ter autorização para entrar ou sair da célula. Então, esse daqui é o núcleo, pessoal. Olha só, ele é formado da carioteca, então aqui tá a membrana desse núcleo, que é formada por fosfolipídios e proteínas, e também formado pelos poros nucleares. É aqui que vai ocorrer a sequência sinal, que vai dar autorização ou não para as moléculas entrarem ou saírem de dentro do núcleo. Aqui dentro do núcleo, eu vou ter a cromatina espalhada aqui, e essa cromatina vai condensar os cromossomos e o material genético. Além disso, dentro desse núcleo, eu vou ter aqui o nucleolo, onde vai ocorrer a síntese de ribossomos. E essa daqui, a gente está dando um zoom, né? Está ampliando a membrana nuclear. Olha só que legal, gente. Essa membrana é constituída de uma bicamada fosfolipídica, mas ela é diferente da célula normal. A célula tem uma membrana. Aí, aqui na célula do núcleo, ela tem essa bicamada fosfolipídica, só que ela vira e fecha. Olha só aqui. Cada pedacinho esse mais rosado, é uma camada fosfolipídica, desse jeitinho aqui. E ela vai ter vários pedacinhos. Então, ó, tem uma camada fosfolipídica aqui, e nesse espaço vai ter um grânulo, então é aqueles poros. Aí aqui tem outra, depois outro grânulo.
Bom, gente, a gente é constituído por muita água, né? Tudo no nosso corpo tem muita água. Isso não é diferente também dentro do núcleo da célula. Então, ali preenchendo o núcleo da célula dentro da carioteca, eu vou ter a cariolinfa, ou também chamado de nucleoplasma, que é o líquido que vai revestir o conteúdo dentro do núcleo. E dentro ali nessa sopa eu vou ter a cromatina. Essa cromatina ela é constituída também pelo nosso DNA, o nosso material genético. Olha só como ela é formada. Então, olha só, aqui de roxo, todo enrolado, parece um macarrão dentro do núcleo, eu tenho a cromatina. Quando eu dou um zoom nessa cromatina, ele é formado por fibras de cromatina. Essa fibra de cromatina nada mais é que a junção do DNA com os nucleossomos. Olha o nucleossomo aqui. E o nucleossomo é a formação de 8 estonas. Então, a estona é uma proteína que forma o nucleossomo e o DNA vai enrolar nesse nucleossomo. E ele vai se compactuando, ele vai se juntando, ficando bem condensado, e isso é a cromatina. Quando a gente tira esses nucleossomos e abre essa fita, a gente tem aqui a fita de DNA, dupla hélice, olha só. Eu tenho aqui em casa o melhor exemplo do mundo para explicar a cromatina para vocês. Olha só que interessante, tem até um exemplo prático. Só que um dia foi um colar, tá, gente? Isso aqui é como se fosse a cromatina dentro do núcleo. Essa parte reta aqui, olha, é só pegar colar que aparece gatos. Os gatos começam a brotar do nada, né, filha? Dá licença. Eros, eu já te dou, Eros. Daqui a pouco. Dá licença. Então, esse lado do colar, eu não tenho essas bolinhas. É por isso que ele deu um nó. Eu já até desisti de conseguir desfazer esse nó aqui. Mas ele é grudado com esse outro lado que não deu nó. E ele não deu nó justamente por causa dessas bolinhas aqui. No nosso núcleo, a nossa cromatina acontece a mesma coisa. Então, a nossa cromatina é formada de nucleossomos, que são essas bolinhas. Cada nucleossomo é formada de 8 estonas. Estona é uma proteína e forma essa bola. Essa parte lisa é o DNA. Então, o DNA, ele vai passando aqui, chega no nucleossomo, ele dá uma enrolada, fica retinho, vai para outro, dá uma enrolada, fica retinho. E graças a esses nucleossomos, ele consegue ficar todo misturado dentro do núcleo, só que ele não dá nó. Olha que interessante, se os fones de ouvido fossem assim, fica a dica se vocês quiserem patentear essa ideia. Agora, aqui na cromatina, eu tenho dois jeitos desse DNA ficar. Ele pode ficar mais juntinho assim. Mais juntinho assim. Eu chamo isso daqui de heterocromatina. O que acontece aqui? Quando ele tá assim, o DNA ele tá inativo. Só que entre esses DNAs inativos, que vai estar todo cheio de... vai ficar todo condensadinho assim, eu vou ter pedacinhos de fita de DNA. Esse pedacinho é chamado de eucromatina. Quando o DNA tá assim, é porque ele tá ativo. Ele tá podendo ser lido e ser utilizado para o que for necessário naquele momento. Então, na cromatina, eu vou ter pedaços assim. Pedaços mais emaranhadinhos, assim, que é a heterocromatina. Essas mais lisinhas, que é a eucromatina. E, ó, outro pedacinho inativo. Então, inativo, ativo, inativo. Olha como dá para ver melhor aqui. Então, aqui eu tenho a fita de DNA mais aberta, que é a eucromatina. Então, o DNA está ativo. Aqui ela está bem condensada, a ponto de não conseguir ser lida, então é o DNA inativo. Aqui é a eucromatina de novo, ele está ativo. O centrômero do cromossomo.
E aqui se repete a mesma coisa, para vocês terem uma visualização melhor. Então, aqui eu tenho uma célula, o núcleo da célula, a carioteca, a cromatina aqui dentro do núcleo, e se a gente ampliar, a condensação dessa cromatina vai formar os cromossomos. Os cromossomos, eles vão ter formas anatômicas diferentes. Então, olha só, o metacêntrico, ele vai ter o mesmo tamanho tanto em cima quanto embaixo aqui do centrômero. Então, essa bolinha aqui do centro é o centrômero. Eu vou ter o submetacêntrico, que ele vai ter a parte de baixo do cromossomo maior do que a parte de cima, um pouco maior, né? Eu tenho o acrocêntrico, que vai ter a parte de baixo bem maior e a parte de cima, aqui acima do centrômero pequenininha. E eu vou ter o telocêntrico, onde a parte de cima do centrômero nem existe, tá vendo? Só vai ter a parte de baixo. Esses aqui são chamados de braços do cromossomo. Então, eu vou ter braços longos e braços curtos, nesse caso aqui. Braços longos e curtos. Aqui. Se tratando da espécie humana, a gente vai ter um total de 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Por que pares, gente? Um cromossomo veio da mãe e o outro cromossomo a gente herdou do nosso pai. Juntando essas duas informações, tem você, né? Então, assim, quando a gente fala de uma célula diploide, a gente está querendo dizer que tem tanto o cromossomo herdado pela mãe quanto do pai. Então, eu vou ter pares de cromossomos. Por ter pares de cromossomos, eu vou ter 2 Ns. Então, o mesmo cromossomo duas vezes, então, então, um cromossomo é N, o outro cromossomo é N, os dois 2Ns. Mas eu também tenho as células haploides, que daí ela só vai ter N. Quando que acontece isso daqui? Na meiose. Então, nos nossos gametas, nos óvulos, nos espermatozoides, a gente não pode carregar a nossa informação genética inteira. A gente tem que só passar metade. Porque metade da nossa informação com metade da do parceiro vai formar um ser humano diploide. Então, quando eu estou fazendo mitose, eu tenho células diploides. Quando eu vou fazer meiose para gerar gametas, eu vou ter células de cromossomos haploides. A espécie humana vai ter 23 pares de cromossomos. Desses 23, um par é o cromossomo sexual. Então, eu posso ter 2 cromossomos X formando uma menina, ou um cromossomo X e um Y formando um menino. Lembrando que eu estou falando aqui do sexo biológico, tá, pessoal? Como as mulheres são constituídas de 2 cromossomos X, a única coisa que ela tem a oferecer é um cromossomo X. Então, todos os óvulos dela vão ser X. Então, como os óvulos são os gametas e gametas têm só metade da informação genética, ele vai ter ou esse X ou esse X. Enquanto que, como os homens têm a oferecer X e Y, então os espermatozoides deles vão ter ou o X ou o Y. O que isso quer dizer? Quer dizer que são os homens que vão influenciar no sexo que vai ser gerado da criança. Se o espermatozoide for Y e juntar com o óvulo X, vai formar um menino. Se o espermatozoide for X e juntar com o óvulo X, vai formar uma menina. Lembrando que isso daqui é o mais correto de se acontecer. Mas eu também vou ter anomalias de cromossomos sexuais. Então, pode ter pessoas que nasçam com 3 cromossomos X, 4, ou 2 cromossomos X e um Y, ou um cromossomo X e 2 Y. Isso vai acontecer, esse erro acontece por conta da divisão meiótica. Então, na hora de dividir o espermatozoide ou o óvulo, em vez de vir o número correto de cromossomos, vai mais cromossomo para um lado do que para o outro.
Quando a gente abre esse cromossomo, a junção da cromatina vai ser o quê? Os nucleossomos e o DNA enrolado nesses nucleossomos. Cada nucleossomo vai ser formado por 8 estonas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, embaixo mais 4, 8 estonas formando o nucleossomo. Quando a gente abre esse DNA, a gente tem aqui as nossas bases nitrogenadas e os nucleotídeos, que a gente já vai falar agora. O RNA, em geral, ele é formado por uma fita só, enquanto que o DNA ele é formado por duas. E essas duas fitas vão formar uma dupla hélice. O nucleotídeo, gente, ele é formado por esse fosfato, uma pentose. Quando a gente está falando do RNA, a gente fala que essa pentose é a ribose. E quando a gente está falando do DNA, a pentose é uma desoxirribose. É por isso que a sigla do RNA significa ácido ribonucleico, enquanto que do DNA é ácido desoxirribonucleico. Além disso, essa pentose, nos dois casos, é ligado numa base nitrogenada. A gente tem 5 bases nitrogenadas: a adenina, a citosina, a guanina, uracila e timina. Só que tem diferença das bases nitrogenadas entre o RNA e o DNA. Olha só, aqui a adenina, a guanina, a timina, a citosina e a uracila. Aqui está em outra língua, mas a gente divide entre purinas e pirimidinas. Então, olha aqui o DNA, essa parte colorida aqui são as bases nitrogenadas. E elas se ligam, tá vendo? Mas essa ligação, gente, ela tem uma regrinha. Todas as adeninas vão se ligar com timina quando se trata do DNA. E todas as citosinas vão se ligar com a guanina. Sempre. Então, se eu tenho timina, vai estar ligado com a adenina. Se eu tenho guanina, vai estar ligada com a citosina. Só que quando se trata do RNA, essa regrinha vai mudar. A citosina e a guanina é a mesma coisa, só que sempre que eu estou falando de RNA, não existe timina. No lugar da timina é a uracila. Então, sempre que eu tiver uma adenina no RNA, ela vai se ligar com a uracila. Se eu tiver uma uracila, vai estar sempre ligada com a adenina. E esse cara aqui, ele chama Chargaff. Ele diz nessa relação que a quantidade que eu tiver de citosina vai ser sempre igual à quantidade que eu tiver de guanina. E a quantidade que eu tiver de adenina vai ser sempre igual à quantidade que eu tiver de timina, isso em caso de DNA. E assim, se eu tiver a quantidade de adenina, por exemplo, de um cromossomo, só de eu ter a quantidade de adenina, eu consigo descobrir, então, quanto eu tenho de timina, quanto eu tenho de citosina e quanto eu tenho de guanina através de uma regrinha de 3. Se tratando das pontes de hidrogênio entre os ácidos nucleicos, olha só, quando eu estou falando de adenina se ligando com a timina, eu vou ter 2 pontes de hidrogênio. Olha só a ligação aqui. Quando eu estou falando da guanina com a citosina, eu vou ter 3 ligações de hidrogênio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ligação entre a guanina e a citosina ela é mais forte do que a ligação entre a timina e a adenina. Quando eu estou falando de RNA, existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Então, gente, o RNA, ele tem uma fita simples, né? Diferente do DNA, que tem uma fita dupla. Ele pode se diferenciar em RNA mensageiro, que vai ser a fitinha simples mesmo, em RNA ribossômico, aqui, RNA ribossômico, que ele vai se unir com uma proteína e virar um ribossomo, ou RNA transportador. Esse RNA, ele vai ter esse formato aqui. E esse aqui é o RNA transportador.
Então, é uma fita simples de RNA, mas por causa das ligações, ele vai tomar esse formato. Tá vendo que essas ligações aqui vão juntar com essas aqui vão se juntar com essas aqui, aqui também, e graças a essas junções, essas ligações aqui de ácidos nucleicos, ele vai formar essa espécie de T, ele vai formar, ele vai ganhar essa forma aqui. Também é importante saber que o RNA transportador, ele é dividido em o aminoácido que vai se ligar nele e aqui o anticódon. A gente já vai ver para que isso daqui vai servir. Sabendo de tudo isso, agora a gente vai estudar a síntese proteica. O que seria a síntese proteica? É a produção de proteína, que vai começar dentro do núcleo e vai até o citoplasma. A síntese proteica é dividida em duas fases. A transcrição, que vai acontecer dentro do núcleo da célula, e a tradução, que vai acontecer no citoplasma da célula. Quando a célula precisa sintetizar proteína, ela vai precisar pegar as informações dessa síntese do DNA. Então vamos supor assim que o DNA é o livro de receitas. É lá que está escrito como que as proteínas devem ser fabricadas. Para isso ocorrer, vamos ter que ter a formação de um RNA mensageiro. Então, através da abertura do DNA, é como se esse livro tivesse sido aberto, as páginas dele, para conseguir ler. E de acordo com as bases nitrogenadas, vai se formar um RNA mensageiro. Esse RNA vai ser meio que a cópia daquele pedaço do DNA. Então, vamos começar explicando a transcrição. Tá aqui a fita de DNA. E quando surgir o momento de precisar sintetizar a proteína, essa fita vai se abrir. Olha só que legal. Vai se abrir bem no pedaço que tem as informações do aminoácido da proteína que precisa ser produzida. O RNA mensageiro, ele vai ser sempre produzido do 5' para o 3'. Vocês percebem aqui que tem uma fita que começa de 5', essa fita vermelha, e acaba em 3 linhas. E a outra é o contrário, ó, 5', que é essa azulzinha, e ela acaba em 3'. O RNA mensageiro vai ser sempre produzido nesse sentido. Então, ele começou aqui do 5' e foi lendo o DNA aqui em cima e pareando de acordo com as informações que a fita de DNA trazia. Então, olha só, se o DNA tem uma citosina, ele vai produzir uma guanina. Se tem uma guanina, citosina. Se tem uma timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, vocês lembram que RNA produz uracila, o RNA não tem timina. E assim por diante, fazendo a fitinha aqui de RNA mensageiro dele. Então, aqui ele vai pegar e copiar do DNA as informações necessárias para as próximas fases. Antes que o RNA mensageiro possa sair do núcleo da célula para começar a transcrição, ele vai sofrer alguns cortes. Por quê? Ele é formado de pedaços de exon e pedaços de intron. Esses introns, eles vão ter função reguladora, mas não vai ser interessante para a síntese proteica. Então, não tem necessidade de utilizar eles. É aí que eles vão ser cortados dessa fita, vai ser retirado, os exons vão se ligar, e depois que já tiver feito esse corte, aí sim o RNA mensageiro vai estar maduro para poder sair da célula. Cada 3 bases nitrogenadas desse RNA mensageiro, eu vou chamar de códon. Vocês lembram que o RNA transportador tem o anticódon? Então, é nele que o RNA transportador vai se ligar, olha só. Então, o ribossomo veio e fixou aqui no RNA mensageiro. As bases nitrogenadas que esse RNA mensageiro carregar vai ser dividido sempre em 3. Então, a cada 3 eu formo um códon.
Tá vendo? Aqui, ó, A, U, G, um códon. O U, segundo códon. G, GA, terceiro códon. E o RNA transportador, ele vai se ligar no primeiro sítio do ribossomo. Vocês percebem que o ribossomo ele tem dois sítios, o sítio P e o sítio A. Então, quando esse ribossomo se ligar no RNA mensageiro, vai chegar um RNA transportador no sítio P. Só que o RNA transportador vai vir para cá de acordo com o códon que o RNA mensageiro apresentar. Então, ele vai ter um anticódon que vai ser a ligação perfeita. Olha só, se aqui eu tenho A, U, G, então o anticódon para se ligar nele é o UAC. E trazendo esse UAC, ele vai me trazer o primeiro aminoácido. Quando esse aminoácido chegar aqui, vai vir um segundo RNA transportador que vai se ligar aqui no sítio A, também com o anticódon referente ao códon que o RNA mensageiro está me apresentando. Olha só, se ele tem UUU, o RNA transportador que vai se encaixar aqui no sítio A vai ser o AAA. Quando ele se encaixar, esse aminoácido aqui de cima vai se ligar com esse aminoácido que está no sítio P. Quando isso acontecer, quando acontecer uma ligação entre os dois, esse RNA transportador vai sair aqui do sítio P. E quando ele sair, o aminoácido vai continuar fixado aqui no segundo aminoácido. Cada códon vai formar um aminoácido específico. Por exemplo, aqui eu tenho AUG. Olha aqui a nossa tabelinha com todos os aminoácidos que podem ser formados. Primeira base A, segunda base U, terceira base G. Então, eu vou formar uma metionina, que é o MET aqui, olha só. MET, tá vendo? Olha a metionina aqui chegando, de acordo com esse código. E olha só que legal, pessoal, a metionina é o cordão de iniciação. Então, todas as proteínas vão começar com a metionina. E eu também tenho o cordão de finalização, que são esses aminoácidos aqui, ó. É como se fosse um código. Aqui começa e aqui termina para o ribossomo se desconectar dessa fita de RNA mensageiro. Eu vou ter a possibilidade de 64 combinações, mas dessas 64 combinações, eu vou poder formar só 20 aminoácidos. Então, olha só, aqui eu tenho a fita de RNA mensageiro na transcrição, na tradução. Veio aqui o ribossomo, se ligou nessa fita de RNA mensageiro, logo veio aqui o meu RNA transportador e se ligou no sítio P, de acordo aqui com o códon que ele apresentou e trouxe para mim a metionina. Em seguida, veio o segundo RNA transportador e trouxe outro aminoácido. Ocorreu aqui entre um aminoácido e outro uma ligação peptídica. Esse RNA transportador vai sair aqui do sítio P e nisso o ribossomo começou a andar. Começou a andar, esse RNA transportador passou aqui para o sítio P, ó, aqui. O RNA transportador saiu, só que o aminoácido continuou aqui ligado. É quando vem o outro RNA transportador de acordo com o códon que ele está apresentando aqui embaixo, trazendo outro aminoácido. Esse aminoácido vai ter uma ligação peptídica, esse RNA transportador vai sair, esse RNA transportador, o ribossomo vai andar, vai mudar ele de sítio ativo e vai chegar um outro, e assim vai formando as trinquinhas aqui de aminoácido. De acordo com o aminoácido, com os aminoácidos que se formarem, eu vou ter uma proteína diferente. Olha aqui a proteína se formando a partir dos aminoácidos. Quando chegar o códon, aquele códon de finalização que mostra naquela tabela, o ribossomo vai se soltar e essa proteína
vai terminar de ser produzida. Vamos ver agora uma animaçãozinha para ficar mais fácil de entender a síntese proteica. Então aqui eu tenho uma célula. Dentro da célula eu tenho um núcleo. E dentro do núcleo eu tenho os cromossomos. O cromossomo é formado por DNA, né, e as histonas. E aqui eu tenho o DNA polimerase. O que é o DNA polimerase? É ele que vai abrir essa fita de DNA. Assim que ele abrir, vai começar a se juntar os pares de ácido nucleico do RNA de acordo com os pares que ele apresentar. E assim começa a se formar o RNA mensageiro. Essa fase é a transcrição. Esse RNA vai migrar para fora da célula para começar o processo de tradução. Quando ele chegar no citoplasma, vai se ligar ao ribossomo, que é um RNA junto com uma proteína. E o RNA transportador vai começar a se ligar nos sítios do ribossomo. Então, entrou no sítio. De acordo com o códon, ele vai ligar o anticódon e vai se juntando, vai fazendo a ligação entre os aminoácidos e a junção de todos os aminoácidos vai formar a proteína. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente finalizou o primeiro livro do bimestre. Então eu queria que vocês anotassem todas as dúvidas, porque a partir de agora a gente já não vai mais estudar bioquímica por enquanto. A gente vai parar a bioquímica por um tempo e vai voltar para a parte de taxonomia, tá bom? Para a gente ver agora o reino animal. Então anotem todas as dúvidas que vocês tiverem dessa matéria, que sexta-feira a gente vai conversar sobre a síntese proteica.